Vamos falar agora do Anaximandro de Mileto, que viveu lá em torno do ano 610 a.C. ao 546 a.C., na região da cidade de Mileto, na Jônia, portanto uma polis grega, e ele vem justamente dessa tradição de analisar a física, né, a natureza, e buscar uma origem cosmológica, e essa tradição dos primeiros filósofos que estavam saindo do mito e do misticismo em busca de uma explicação racional das coisas. E então, como seu mestre, o Tales de Mileto, via a arqué, né, esse princípio fundamental das coisas, ele via a água como esse princípio fundamental. O Anaximandro, ele já vai perceber que existe o oposto do úmido, por exemplo, tem o seco, do quente tem o frio. Então ele vai propor um princípio mais abstrato e mais universal, que é o apeiron. Ou apeiron, e esse princípio, essa palavra grega significa algo como ilimitado, indeterminado, e ele é algo que tem a ver com algo eterno, com algo infinito e com algo indeterminado de uma maneira geral. Então, desse princípio surgem os contrários fundamentais. Então, como eu falei, que do quente o frio, do seco o úmido, do claro o escuro. E daí nós podemos notar que existe já um princípio do que vai aparecer posteriormente em uma visão dialética da coisa, uma visão que pode aparecer em Heráclito, e posteriormente ressurgirá na filosofia em momentos bem posteriores, como em Hegel. Então, ele busca descrever uma espécie de ordem cósmica, onde esses elementos se equilibram. Então, esse primeiro modelo cosmológico, em que ele vê já uma Terra suspensa ali no espaço, sem um apoio, já é uma visão que se busca raciocinar, se busca utilizar a razão para explicar os fenômenos, não mais aquela visão mística. Então, o cosmos, ele possui uma estrutura ordenada e os astros formam círculos ao redor da Terra, como também ainda era possível se analisar de forma racional naquela época. E os fenômenos naturais buscava-se explicar segundo suas causas naturais. Então, como Tales de Mileto buscava explicar o elemento água como sendo esse elemento arquetípico e um elemento mais primordial, esse princípio indeterminado do Anaximandro também tem uma importância para esse início da filosofia, que vai tanto influenciar
a cultura ocidental como um todo, e da cultura ocidental vai influenciar o mundo como um todo. Então, a ideia de infinito e de indeterminado passa a ser um pouco mais consolidada. As primeiras ideias cosmológicas com fenômenos da natureza passam a ser também iniciadas, e toda essa investigação racional do mundo também vai se fortalecendo, que já surgia com Tales de Mileto, que é apontado por Aristóteles como o primeiro filósofo, mas é dado continuidade nessa escola de Mileto. E ele influencia, então, vários outros filósofos posteriores. E esses são... Ele é mais um dos que nós chamamos de filósofos pré-socráticos, porque vem antes do movimento que Sócrates altera bastante esse fluxo de filosófico, causa um impacto muito grande. E então esse Anaximandro também é um dos pilares dessa escola de Mileto.